Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa. Pois é, e começar obviamente por agradecer todo o vosso apoio que vocês deram no episódio anterior, referente ao facto de o mundo estar um lugar estranho. E quero agradecer aqui a todos vocês pelo vosso apoio, pela vossa interação, por questões também levantadas em privado, por sugestões, por exemplos também que vocês também deram do vosso cotidiano. E portanto é isso que é preciso e é isso que é o espírito deste podcast. É haver aqui uma troca entre vocês que estão desse lado e eu que estou deste. Se me estás a ouvir no Spotify, no podcast, obrigado por estares desse lado. Se estás no YouTube, olá. Pois é, e ainda mais com isto, salientar o facto de as redes sociais são muito importantes para este tipo de projetos. Porque, por exemplo, coloquei-vos uma questão nas Insta Stories, que era referente ao facto de uma Amadubá dizer que não queria que houvesse polícia, ou assim dizer que não quer ver que haja polícia, e portanto perguntei-vos, se caso não houvesse polícia, quem é que vocês basicamente escolhiam para que vos protegesse? E houve opções de facto muito, muito interessantes e que de facto valeu a pena. É isto, percebem? É isto que eu também quero, que vocês percebam que é possível falar de política, é possível no Instagram colocar ali alguns momentos de humor nesse sentido, porque as vossas escolhas foram fantásticas, desde Ghostbusters, desde o Chuck Norris, enfim, não podia faltar obviamente o Chuck Norris, mas também houve o Diogo, se não me engano, que escolheu o Super Lenin com a foice e o machado, e o martelo. E a verdade é que fui à procura, escrevi tão simplesmente quanto Super Lenin e aparece ali um Lenin quase em versão de Thanos com foice e martelo. Portanto, é isto, é este espírito que eu quero que vocês tenham deste podcast, que é um podcast aberto ao diálogo que vocês podem falar aqui e, obviamente, a mensagem que vocês dizem sempre, porque é um podcast imparcial, objetivo, critica onde tem que criticar. Por isso, critico tanto à esquerda como critico à direita. E é engraçado de que neste episódio tínhamos falado do ponto zero e de o que é que o mundo gira à volta. E é engraçado que eu fui tanto chamado nas redes sociais de alguém que é super defensor dos negros, como também fui chamado de fascista e número 2 do André Ventura. Portanto, amigos, isto dá para tudo. E houve também outra pessoa, um Cláudio, enfim, não merece o nome que tem, se permitem aqui a brincadeira, que dizia que eu era estúpido porque não sabia que o Partido Comunista era o partido mais fascista que havia no mundo. Pá, pérolas, fantástico. Por isso é que eu ando nisto há 3 anos e dá para rir com alguns comentários de algumas pessoas. Mas bom, vamos àquilo que importa. Subscreve, partilha, estamos desse lado. E hoje vamos então para falar do nosso Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, ou como quem gosta de chamar, o Celinho. Pois é, eu tenho estado a escrever no Twitter que o Mel azedou. E parece que o Mel azedou mesmo. Numa visita à Feira do Livro, no Porto, não esquecer que existem estas duas, e no primeiro ano do podcast eu gravei com o Filipe na altura um episódio a propósito da Feira do Livro em Lisboa. Portanto, se quiserem mais ou menos perceber como é que é as dinâmicas das Feiras do Livro, andem para trás, deve ser os episódios números 20 ou 30. Portanto, já estamos aqui no 205, toca a puxar a fita para trás. Mas aqui, salientar então de que as mulheres do Norte e a gente do Norte, no seu geral, é gente com garra, é gente que vai ao embate, não é? Portanto, não se deixam ficar, como se costuma dizer. E já que estamos aqui numa de elogios à gente do Norte, quero agradecer, obviamente, a todos os ouvintes do Norte, mas também agradecer em especial a Famalicão, onde estive lá 2 semanas com o João e com o Filipe do podcast À Vontadinha. Tocam às vezes em temas políticos, temas de futebol, fizeram agora mais recentemente sobre futebol, fizeram também episódios sobre wrestling, portanto é um podcast que vale a pena vocês irem descobrir. Portanto, fica aqui o shout-out, porque é isto mesmo, podcast devem partilhar-se uns aos outros, devem mencionar quando assim é oportuno. Então, gentes do Norte, a senhora confrontou o Presidente da República com a questão de, afinal de cabo, quem é que manda em Portugal. E de facto, quem deve mandar em Portugal são os órgãos de soberania. Não há dúvida. E aqui a vontade popular resulta em 2 órgãos.
primeiro o Parlamento, que é o órgão mais plural que nós temos, porque ali estão expressadas os mais diferentes votos, da extrema-esquerda à extrema-direita, e, portanto, é ali que nós temos, de 4 em 4 anos, um saldo de como é que está a posição política dos portugueses, mas depois temos outro órgão, ou figura de Estado, que acaba por ser também um próprio órgão, que é o Presidente da República. O Presidente da República, para mim, é a pessoa a título individual, ou seja, a pessoa per si, que tem mais responsabilidade, mas também aquela que tem mais propriedade quando fala. Ou seja, o António Costa, e quem fala de António Costa fala também de Pedro Passos Coelho, são pessoas que nós não votámos diretamente neles. Ou seja, nós votámos nos partidos a nível regional, a nível do distrito, e depois daí saem os deputados que estavam naquela lista pelo nosso distrito. E, portanto, é chegado a um consenso dentro do Parlamento para a criação de uma maioria absoluta, ou uma maioria que dê conforto governativo, para elegermos então o Primeiro-Ministro. E nós vimos que Pedro Passos Coelho, em 2015, ganhou as eleições, mas aquilo que nós tivemos foi que não tinha maioria suficiente no Parlamento. E por isso foi derrubado neste sentido. Apareceu então a geringonça. E a geringonça veio-nos trazer então esta nova solução à esquerda, nunca antes praticada. E portanto dá ali uma maioria à esquerda, dá ali uma maioria absoluta confortável à esquerda do poder. Marcelo Rebelo de Sousa é aquela pessoa que pode dizer as pessoas votaram diretamente em mim. Portanto, eu fui de todos o mais votado. E de facto foi. Foi assim. E portanto, Marcelo Rebelo de Sousa tem aqui um ónus que mais ninguém em Portugal tem. Quer dizer, eu sou eleito diretamente pelos portugueses. Portanto, mais de 50% dos portugueses querem Marcelo Rebelo de Sousa. A nível eleitoral. E é isto que nós temos de ter a noção. E, portanto, isto para esclarecer. Portanto, mas Marcelo Rebelo de Sousa enrola ali o discurso, mas não, porque quem faz as leis... Não. E, obviamente, que a senhora estava ali com outras preocupações. Notamos, obviamente, que a senhora é virada à direita, porque vê-se que ela queria que Pedro Passos Coelho lá tivesse, porque ela diz, 24 horas depois ela estava António Costa. Não foi assim tão rápido quanto isso. Mas, é isto que nós temos que perceber, que é Marcelo Rebelo de Sousa é a pessoa que pode chegar ao António Costa e puxar as orelhas. Puxar as orelhas. Assim, meu menino, como é que é? Isto é assim arbitrário? Como é que é? Porque nós temos tido um Marcelo que é um corta-fitas. Eu volto a dizer aqui, já disse aqui várias vezes, para mim o único Presidente da República, como deve ser, foi Ramalhianos. E a seguir a Ramalhianos, com uma grande distância, vem Jorge Sampaio. No sentido daquilo que é o presencialismo. A ideia de um presidente forte. Um presidente que está presente e é realmente salvaguarda da voz popular e que coloca as questões naquilo que é a realidade da população. E isto nós temos de ter noção. O presidente está ali para nos defender. Está ali para fazer-nos a salvaguarda. Porque aquilo que nós temos ultimamente tem sido uma passadeira vermelha para tudo aquilo que é do governo. E, portanto, aquilo que é necessário, aquilo que o governo acha que é necessário fazer, passa tranquilo. Mas isto tem sido um sistema que beneficia as duas partes. Tanto beneficia o governo, como beneficia o Presidente da República. Porquê? O Presidente da República também está tranquilo. Porque consegue buscar votos ao Partido Comunista, porque foi muitas vezes ao Avante, consegue buscar votos ao Partido Socialista, ao ponto de o Partido Socialista não se sentir confortável em apresentar um candidato contra Marcelo Rebelo de Sousa. Isto indica-nos muita coisa. Porque parece, honestamente, que desde 86, com Mário Soares, e depois com Jorge Sampaio, parece desde os anos 90 que, ou melhor, 2006, que é quando nós temos a eleição do Cavaco Silva, parece-nos que a esquerda portuguesa basicamente deixou de privilegiar as presidenciais e, portanto, é umas eleições que quase que nem concorre para ganhar, portanto, já sabe que vai perder, chega a ser desastroso avançar em dois candidatos do mesmo ramo político. E nós temos que quantos mais candidatos existem, mais se perde. Eu irei mais
perto da data, fazer, obviamente, episódios referentes com os presenciais. Tem alguns candidatos presenciais já alinhavados para tal. Portanto, é algo que não vale a pena estar a fazer agora, porque, enfim, não se conhece ainda o jogo político todo e, portanto, convém saber, porque, lá está, eu preciso de analisar os candidatos políticos, os candidatos a Presidente da República, quando tiver os naipes todos, quando souber tudo. E, portanto, parece que o Partido Socialista já se esqueceu das eleições presidenciais e, portanto, já apontou. António Costa fez questão, e isto foi algo que foi polémico, sobretudo para Ana Gomes, que veio dizer basicamente que o Presidente Marcelo estará daqui a um ano, quando foi aquela visita à Auto-Europa, e, portanto, indicava já basicamente que Marcelo teria ganho as eleições e, portanto, que aquele governo também ele se manteria. E vá lá. É isto que nós temos. Portanto, temos aqui uma concordância entre isto. E à direita, opções. PSD também não se vai mexer porque Marcelo Rebelo de Sousa sempre foi um deles. Portanto, seria um pouco estranho para o PSD rebelar-se contra um antigo líder, rebelar-se contra um militante. Portanto, à direita não temos grandes soluções. Sim, não venham com a ideia de André Ventura, porque André Ventura não é solução para ninguém. Ponto. Portanto, aqueles que diziam que eu era número 2 do André Ventura e era número 2 do Chega, agora tirem as vossas conclusões. Portanto, é isto que nós temos. Temos, obviamente, a Iniciativa Liberal já a carburar bastante com o Maien. Vamos ver o que isto vai dar. Precisamos de ter as coisas bem cientes e bem alinhavadas para as coisas. Mas à direita também não existe assim uma alternativa clara. Mas, no entanto, será um debate interessante se tivermos a concorrer Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes e André Ventura. Porque os três têm um encaixe engraçado. E isso explicar-vos-ei mais oportunamente à época. E, portanto, esta senhora do Norte, que é condutora Uber, não é? Pelo menos ela apresentava-se com TVDE, falava do suicídio de um colega, porque de facto há pessoas que estão neste momento a ganhar 300 euros, há pessoas que não estão com trabalho, portanto estão a receber uma ajuda da Segurança Social, 200 e poucos euros, 300 euros no máximo, e portanto, isto ficamos em quê? É porque eu ouço muita gente dizer, de facto, para as televisões, quando estou em casa, a comer ou a ver televisão, dizem, esta gente devia viver com o salário mínimo. E aquela mulher teve essa coragem. Portanto, há que parabenizar nesse sentido. E Marcelo Rebelo de Sousa não foi capaz de responder à pergunta. Depois a safa dele foi que ela fez outra pergunta. Não devia. Devia ter deixado ver se ele fazia. Depois, obviamente, Marcelo Rebelo de Sousa ironiza, não é? Dizer, mas quer viver para a minha casa? Não, não. É trocarmos de casa, trocarmos papel. Você vem para a minha casa, eu vou para a sua. E de facto é isto. Os políticos vivem numa bolha. E vivem numa bolha que não sabem muito bem como entram e também não sabem muito bem como é que vão sair. E portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, enfim, nunca é confrontado com isto. Vocês, se tiverem o trabalho de ver alguns debates e vejam também aqui peças do Arquivo Portugal. O Arquivo Portugal é uma plataforma, é uma conta, tem website, mas também funciona sobretudo no Twitter. E revela sempre muitas pérolas de Portugal e, portanto, procurem lá também cenas políticas, porque está um trabalho mesmo muito interessante e, portanto, aqui um parabéns para o Arquivo Portugal, que, enfim, já vimos a falar há algum tempo e, portanto, é uma página que eu estimo bastante no Twitter. E, portanto, vejam nos debates do Marcelo Rebelo de Sousa qual foi o único candidato que conseguiu fazer Marcelo Rebelo de Sousa patinar. Não foi a Marisa Matias do Bloco de Esquerda, não, porque isso é conversa soft. Foi António Sampaio da Nova. E digo isto não por eu ter sido mandatário dele, digo isto mesmo porque é visível, porque chegamos ao ponto de vermos Marcelo a abanar a cadeira, não é? e a começar ali num ataque e tudo mais, e isso foi algo muito falado por alguns comentadores políticos da época, alguns jornais e tudo mais, que estava ali a ver-se outro Marcelo, não era aquele Marcelo dos afetos, do pronto, então isto está tudo bem, vamos mediar isto, não sei o que mais, não. Era ali um Marcelo muito mais que estava a perguntar ao Sampaio da Nova onde é que ele tinha estado a 25 de Abril e tudo mais. Marcelo Rebelo de Sousa esquece que o seu padrinho é Marcelo Caetano e chama-se Marcelo por causa do Marcelo Caetano. Portanto, fica aqui este dado de curiosidade. Já para não falar que o seu pai foi ministro do Estado Novo e tudo mais. Portanto, vamos lá com calma, ok? Pode ser? Vá. Vamos usar o passado sempre, não é apenas usar o passado quando nós queremos falar do tráfico de escravos e outras coisas mais, ok? Portanto, o passado existe em toda a linha.
E, sobretudo, quando ela diz que ele não faz nada e que devia de fazer alguma coisa, concordo por isto que eu já tinha dito para trás, que é o puxar as orelhas. Porque, reparem uma coisa, isto, sobretudo a resposta que ele dá depois de, então, mas escolham outro governo, diga aos portugueses para escolher outro governo. Isso não é assim. Isto não é a resposta de um presidente. Depois encolher os braços, assim, e vai-se embora. Pá, não. Isso não é a postura do... Depois fica com as grades, não é? Depois ainda tem a lata de dizer que não há nenhum presidente no mundo com quem ela pudesse estar ali a falar tranquilamente. A questão é que há. Há bastantes. E quando nós olhamos, por exemplo, para o caso francês, que é o sistema de república mais próximo de nós, temos isso. Sérgio Mattarella em Itália também para falar com as pessoas. Portanto, ele não está a fazer nenhum favor, porque somos nós que lhe pagamos os ordenados com os nossos impostos, os contribuintes. E ele é eleito por nós. Portanto, tem que nos dar satisfações a nós e tem que nos ouvir. Um político tem que nos ouvir. Ponto final. Por isso é que eu gosto tanto do sistema federal alemão de voto uninominal, em que nós dizemos, eu quero esta pessoa. Não, eu não quero a primeira pessoa que o partido coloca, eu quero a última pessoa. Porque eu gosto do Francisco, não gosto do António. Tão simples quanto isto. Porque responsabiliza mais. E nós temos que exigir muito mais dos nossos políticos. Porque se nós não andamos a exigir dos nossos políticos, eles vão continuar a fazer a ramboiada que fazem sempre. Lamento. É isto. E agora, Marcelo Rebelo de Sousa dizer, escolha outro governo. Mas Marcelo Rebelo de Sousa tem a noção do que é que ele acabou de dizer? Pá, como se costuma dizer no Norte, põe-te fino ao almoço. Quer dizer, isto não é assim. Porque isto fosse, o Marcelo Rebelo de Sousa tem as costas quentes com este governo. Se fosse outro tipo de governo, se calhar não tinha as costas tão quentes quanto isso. Não é? Porque depois Marcelo Rebelo de Sousa é sempre... Pois, agora temos esta polémica. Bom, temos que apurar. Tanto que a Iniciativa Liberal já o chama do apurador, já existem cartazes também, memes, a dizer Marcelo Rebelo de Sousa o apurador. Em que é que ficamos? Afinal, como é que é? Isto é para apurar, porque tem que ser para apurar, mas nunca ninguém sabe. Mas duvido, honestamente, que seja eu o papagaio do reino. O papagaio do reino não sou eu, o papagaio mor. Todos nós sabemos. Depois temos todas estas questões que nós temos que apurar, honestamente. Temos sim, de facto, apurar. E onde nós vamos apurar isto e onde nós vamos dizer claramente o que é que nós queremos são nas urnas dos votos. Dias das eleições. E é aí que nós temos que dizer as coisas. Agora, não façam aqui interpretações de que eu já estou a apelar em candidato A, B ou C. Não o estou a fazer. Até porque eu próprio nas eleições legislativas e nas europeias também nunca disse pá, votem neste ou votem naquele, não é o meu trabalho. O meu trabalho aqui é abrir o jogo e dizer assim, há este e este. Eu faço pergunta a este e vocês escolhem as coisas. Tão simples quanto isto. Portanto, aquilo que eu faço é uma aproximação. Vejam em mim como um género de uma ponte entre aquilo que são os políticos e aquilo que são vocês, os eleitores. E que eu também sou eleitor. Aliás, muitas vezes nas entrevistas dizia, mas eu que sou eleitor, explique-me. Porque às vezes sente-se a vontade que eles têm de me colocar na bolha deles. E os políticos de facto têm que sair dessa bolha. Os políticos não podem estar nessa bolha porque essa bolha é má para toda a gente. É má porque acabam por não ter uma realidade e é má porque faz com que haja um afastamento por parte do próprio eleitorado. Portanto, depois nós dizemos, mas os portugueses não votam. Coitados, também não têm a opção de jeito. Eu sou-vos muito sincero, neste momento eu não me revejo em nenhum partido. Não tenho para nenhum dizer isto. Mas eu digo, tal, ele é de esquerda, ele é de direita. Não consigo dizer porque não me revejo. Não me revejo em nenhum partido. Obviamente, quando chegar às eleições, vou obviamente votar. Vou ver de todos aqueles que são. Porque política, muitas vezes, uma das definições que se dá em ciência política é que a política é a arte de escolher o mal menor.
Esta é uma das opções. E vai ser algo que nós vamos aprender também na Academia Política, que estará para breve também para chegar. E, portanto, é isto que nós temos, amigos. Temos um presidente que chuta para canto, não quer ser importunado, mas depois vem para os... Não, então, nós estamos ali a falar, ficamos amigos, demais. Ele virou-lhe costas. Eu não sei como é que alguém fica amigo quando alguém se vira às costas. E sobretudo quando é puxado pelos outros políticos. O presidente, deixa estar ali, ande-se lá embora. Não é assim que se faz. Não é assim que se trata o povo. O povo é para se ouvir. Nós temos que ouvir o povo. Vocês escutam isto. Mas agora temos António Costa que faz o quê? Crise política! Pau! Portanto, Maquiavel, que eu tenho o livro dele aqui, este livrinho negro, que já esteve presente então no top 10, no episódio que eu fiz do top 10 dos livros que quem gosta de política deve comprar, deve ler, diz-nos que um político deve ser ou amado ou temido. Marcelo Rebelo de Sousa quer ser amado. Então, beijinhos, afetos, abraços, tudo mais. Já para não falar de que ele diz: bom, isto não é normal num presidente, eu cobrei aqui o protocolo, porque lá está, fiquei aqui demasiado tempo. Marcelo, então e o tempo todo a comer bolas de Berlim e a partir a bola de Berlim para dar aos miúdos? E os abracinhos, e as selfies, e o chin-chin lá com os motoqueiros. Nada contra os motoqueiros, nem contra as crianças, como é óbvio. Mas eu lembro-me bem de militares assim: Sr. Presidente, isso não é permitido, Sr. Presidente, não é permitido. Então, eu sou o Presidente. Lá está, é Presidente para umas coisas, mas depois não é Presidente para outras. Entendem? É isto. António Costa. António Costa claramente é pela política do medo. E, portanto, já tivemos isto. Lembram-se quando foi também a greve dos professores? Quando foi a greve dos professores, foi o momento em que Marcelo Rebelo de Sousa apareceu também, já agora. Em que, portanto, ele dizia que se as coisas não fossem... Se a greve não fosse cancelada, que se demitia. E que se as coisas no Parlamento não fossem aprovadas daquela maneira, que ele se demitia. Nós já temos... Eu já perdi a conta aos pedidos de demissão ou de antecipação de demissão de António Costa. E isto aqui leva-nos a questionar realmente, como se costumamos dizer nos ditados populares, tantas vezes o cântaro vai à fonte, um dia fica lá a asa. E portanto, António Costa está a dizer: meus amigos, se nós não tivermos aqui um orçamento aprovado, vai ser crise política. Pumba! Maravilha. Portanto, estamos com uma crise pandémica. Vamos ficar com uma crise política e 2021 dizem que vai ser uma crise económica. Já para não falarmos da crise social que nós estamos a ter devido, então, à crise pandémica. Um político, um governante sobretudo, deve zelar por aquilo que é o bem de todos e a calma e a segurança de todos. Não é dizer: oh meus amigos, isto é como eu, então eu vou embora. Pá, isto não é assim. Isto não é assim. Quando nós estamos a governar, temos todo toda uma outra pressão, todo um outro valor que está aqui. Aliás, vejam então no arquivo de Portugal, quando António Costa dizia há uns anos atrás que quem é membro do governo não se pode esquecer quando está à mesa, quando está ao café, que é membro do governo. Portanto, faz o que eu digo, não faço aquilo que eu faço. Não é verdade? Importa-nos aqui então temos isto em nota. Portanto, isto havendo aqui uma crise política, e o Marcelo Rebelo de Sousa já diz assim: eu não me meto em crises políticas. O presidente deve ser aquele que deve salvaguardar o povo. E portanto aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa devia de fazer é sentar todos os meninos à mesa, assim: meus amigos, como é que é? Vamos entender, estamos aqui numa situação de calamidade, estamos aqui com um problema e portanto vamos resolver. É isto que um presidente deve fazer. É este tipo de intervencionismo que um presidente da República deve fazer. A questão das presidências da República é algo que eu estudo no meu mestrado. E é algo que eu tenho gostado de trabalhar bastante e é algo que me dá muito gosto. Gozo e gosto. Que é ler a Constituição, ver como é que as coisas realmente acontecem, fazer um sistema comparado também, portanto, estudos comparatistas com outros, ciência política comparada com outros casos da política, quer seja europeia, americana ou mundial, e portanto, Marcelo Rebelo de Sousa não está à altura do cargo. Claramente. Nunca o esteve. Mas é isto, Marcelo. O Marcelo... Deixa que eu vos diga uma coisa. O Marcelo... Eu estive com o Marcelo uma série de vezes. Uma delas foi quando ele decidiu pagar uma viagem, livros e almoço. Aliás, livros... por exemplo,
este aqui do Dom Manuel é um dos livros que ele ofereceu, por exemplo, a todos nós. Portanto, todos aqueles que éramos da Academia Portuguesa da História, todos nós recebemos um saco com livros de pintura maneirista, que é algo que está bem presente no Palácio Ducal em Vila Viçosa. Portanto, nós fomos ao Palácio Ducal de Vila Viçosa e fomos... ele pagou a viagem, pagou 2 autocarros, pagou o almoço no Hotel Pestana e as visitas ao Castelo ou ao Palácio Ducal em Vila Viçosa. E eu, como deve entender, eu era o único jovem naquela sessão. Portanto, tudo o resto eram professores, pessoas catedráticos, professores jubilados, portanto, tudo pessoal graúdo da Academia Portuguesa de História. Eu era o único jovem que ali estava. E, obviamente, acabei por ser um centro das atenções para Marcelo Rebelo de Sousa nesse sentido, em que dizia que a juventude não estava perdida, que eu estava ali, etc, etc, etc. É curioso, porque depois eu, como já disse aqui publicamente várias vezes, alinhei com o Sampaio da Nova e isso faz com que, basicamente, hoje em dia, seja recusada uma entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa aqui ao podcast. Porque não me vão dizer que eu consigo eurodeputados e consigo ministros e tudo mais, e depois não consigo o Presidente da República. Aliás, já tive, inclusive, o Presidente da República de Cabo Verde. Portanto, se o Presidente da República de Cabo Verde já veio aqui ao podcast, por 10 minutos, é verdade, mas já cá esteve. Em 10 minutos conseguimos discutir um bocadinho de política entre Cabo Verde e Portugal. Qual é a importância? Não é? O que é que realmente se faz entre estes dois países? E o mundo da lusofonia ao fim e ao cabo. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, eu já lhe enviei para aí uns 3 ou 4 pedidos em que a minha mensagem era tão simples quanto isto, que é as horas que o Presidente quiser, o local que o Presidente quiser e a data que o Presidente quiser. E o tempo que o Presidente quiser. Porque, obviamente, eu sei que tem uma agenda apertada. Salve seja. Não é? Há sempre... Porque depois para receber influencers, para receber a Rita Ferro Rodrigues, filha do Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, para gravar para o programa dela do YouTube, isso já pode ser. Daniel Oliveira também já pode ser. Portanto, tudo aquilo que seja um círculo de amizade, tudo aquilo que seja um círculo de ambiente controlado. Neste podcast, onde as coisas são ditas como elas são, acontece isto. Mas pronto. Beijinhos e abraços para toda a gente. Isso é que é preciso e, portanto, bola para a frente. Portanto, vamos ver como é que esta crise política vai existir ou não vai existir em Portugal nos próximos tempos, sobretudo a nível governativo, se vamos ter orçamento ou se não vamos ter orçamento, e quem é que vai aprovar e a que custo. Portanto, neste momento, o PS está a negociar única e exclusivamente com Bloco de Esquerda, Bloco de Esquerda, Partido Ecologista aos Verdes e o PAN. Isto porquê? Porque o Partido Comunista diz que só depois da festa do Avante é que está disponível para sentar. Só tem agenda depois daí. Bem, eu não sei se ali na Quinta da Atalaia estão com uma azáfama tão grande que tem que lá ir o Jerónimo de Sousa a apertar as porcas e os parafusos. Mas enfim. Mas o que vale é que o governo lhe faz a vontade. Assim, camarada Jerónimo, toma lá a festa do Avante e vive ao Covid. Portanto, quer dizer, são coisas assim que para mim não faz de todo sentido. Mas é o que temos. E, portanto, a responsabilidade acaba por estar também um pouco em vocês, que estão desse lado, em que vocês chegam a dia das eleições, têm que ir votar. A abstenção não é uma resposta. A abstenção é do estilo, pá, faça o que quiser. Está tudo na maior. Ok? Portanto, vamos lá atinar um bocadinho, vamos lá acordar assim também um bocadinho para a política, pá. E que a política não é feita única e exclusivamente para os políticos e para os agentes políticos que estão sempre os mesmos. Portanto, espero que tenham gostado desta reflexão também. Aguardo-os então no próximo episódio e, como eu digo, e vocês sabem então mais que de cor, até lá tenham boas conversas e já agora, bom, boas férias para quem as tem, porque as aulas estão quase a começar, dia 17 de setembro supostamente voltamos todas às aulas e, portanto, despeço-me então assim com aquele abraço. E obrigado por estarem desse lado. Um abraço.